Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um grande abraço a todos vocês, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Eu vou fazer um vídeo aqui hoje reunido, falar dos jogos desta noite juntos, evidentemente de um a cada momento, mas fazer um vídeo único. Recentemente até fiz uma crítica positiva à federação, porque ela só tem esse hábito de colocar os jogos todos no mesmo horário ou em horários próximos, não separa de um dia para o outro. Isso é ruim, sabe? Eu penso que isso é ruim para o campeonato, pois cada jogo não tem a devida cobertura. Para quem trabalha, como eu na imprensa e gosta de acompanhar todos os jogos, é uma situação difícil, exige muito da gente. Até o grau de foco no jogo cai, porque você tem um jogo aqui, outro ali, outro jogo lá, cada um em um tempo, modificações, desenhos táticos. Isso acaba sendo ruim, mas aconteceu, não tem como evitar. Então eu vou fazer um vídeo aqui, vou falar na sequência de cada um dos três jogos e aí o torcedor vai entender. Espero que entenda, porque realmente é muito complicado você fazer uma análise mais profunda, individual, com três jogos simultâneos. Essa fase quartas de final começou à tarde, com o Iporá empatando com o Anápolis por 1-1. Eu até citava anteriormente, quando foram definidos as chaves, os duelos dessa fase quartas de final, que eu imaginava que esse seria o duelo mais equilibrado entre Iporá e Anápolis. E o resultado, se você olhar para o último jogo, para o jogo da volta, realmente este é o jogo que tem a situação mais indefinida, vamos dizer assim, onde o visitante da última rodada, ou da segunda rodada, os jogos da volta, terá mais possibilidade de classificar, é nesse jogo entre Anápolis e Iporá, apesar de que eu já considerava o Anápolis favorito, empatando o primeiro jogo fora de casa e agora jogando em casa, o favoritismo do Anápolis cresce, pelo menos ao meu ver, perante a equipe do Iporá. Não é um favoritaço, mas é um favorito para esse duelo da volta. Bom, vamos aqui aos jogos, vou colocar aqui pela ordem de início, começando com o Goiás e Craque. O Goiás teve um amplo domínio sobre o Craque, o início do jogo foi o momento mais equilibrado do confronto. O Craque conseguiu dividir a posse de bola com o Goiás, conseguiu chegar ao ataque em algumas bolas cruzadas. O Goiás teve um gol, para mim, mal anulado, mas foi anulado no primeiro tempo. Já na reta final do primeiro tempo, o Goiás criou várias oportunidades, poderia ter ido para o intervalo em vantagem, e talvez até vantagem maior que de um gol, mas acabou desperdiçando, o Nicolas perdeu duas grandes oportunidades, e aí Goiás e Craque acabaram ficando neste 0-0. Outra vez o técnico Bruno Pivetti começou ali com seus dois atacantes de área, e hoje não tem como criticá-lo, pois os dois fizeram a diferença e marcaram os gols da vitória esmeraldina. É um sistema que o Bruno Pivetti vai se mostrando um adepto dele, Hoje ele acabou não utilizando o Elvis foi poupado, ficou no banco de reservas, mas essa ideia dos dois atacantes mais fixos, ela começa a dar resultados favoráveis ao Goiás, e hoje foi o melhor desempenho dessa dupla e o melhor desempenho do time contando com essa dupla, O Goiás no início do segundo tempo, com 10 minutos praticamente já havia resolvido o jogo, um gol do Pedro Raul, em mais uma assistência do Vinícius, a sétima assistência dele na temporada, e depois um pênalti em uma lambança do Gabriel Pérez, primeiro numa confusão entre o Gabriel Pérez e o goleiro. Aliás, o Gabriel Pérez, não sei se eu não dou sorte em ver os jogos dele, mas é a terceira que ele apronta, Me lembro dele entregando o jogo para o Atlético no estádio Antônio Ascioli, depois ele perde na arrancada para o Cleiton lá em Catalão no jogo contra o Vila, e agora contra o Goiás, ele
trombou no goleiro que vinha saindo, na sequência fez o pênalti no Nicolas, o Nicolas bateu, fez 2-0, e ali com 10 minutos do segundo tempo, o Goiás já havia praticamente definido o resultado a seu favor e também encaminhado de maneira decisiva, ou quase decisiva, a sua classificação para a próxima fase. Ainda deu tempo de sair o terceiro gol, o Apodi numa arrancada, né, ali pelo lado direito, ia sair na cara do gol, Magalhães o puxou, foi expulso, na cobrança da falta saiu o terceiro gol do Goiás, numa assistência do Caio Vinícius e uma finalização do Pedro Raul, né? Quatro gols do atacante já com a camisa alviverde. E o craque, depois logo em seguida acabou a energia, o craque deu sorte de acabar a energia, né? Porque uma equipe que estava inferiorizada no placar, com um homem a menos, corria risco até de tomar mais gols na reta final, mas aí o árbitro Eduardo Tomás encerrou o jogo, como prevê o regulamento, né? Se o jogo já estiver acima dos 30 minutos do segundo tempo, o árbitro pode encerrar a partida como ele encerrou, então não haverá continuação para esse jogo entre Craque e Goiás. Ficou mesmo no placar de 3-0 para a equipe alviverde. Gostei no Goiás dos dois atacantes, não tinha como não gostar. Achei que o Luan hoje foi um pouco mais desenvolto, não fez uma grande partida, mas foi mais competitivo que nos jogos anteriores. Gostei hoje até do Arthur, achei que o Arthur deu uma boa opção ali pelo lado esquerdo, compareceu, trabalhou mais, né, ajudou mais no setor ofensivo. E o Vinícius, né? O Vinícius que vem se destacando aí como o grande jogador do Goiás até agora neste Campeonato Goiano de 2022, com mais uma assistência, dá muito trabalho, né, para as defesas adversárias. Hoje ele e o Luan revezaram na condição de armadores, né? Ora era um que centralizava, ora era o outro. Sempre que este centralizava, o lateral fazia o corredor para, vamos dizer assim, para dar sustentação criativa a esse esquema do Bruno Pivetti. Mas o Goiás não está 100% classificado, porque é futebol, tem um jogo de volta, mas o Goiás está numa situação muito, mas muito boa mesmo para chegar à semifinal do Campeonato Goiano. Esse jogo da volta pode perder até por 2 gols de diferença, que estará classificado. Se perder por 3, ainda tem a decisão por pênaltis, né? Então o Goiás já está aí, vamos dizer, com uma mão e mais 4 dedos na sua classificação. Agora falar de Vila Nova e Goianésia. O, o Vila Nova venceu o Goianésia por 2-1, né? Um gol já no finalzinho ali do João Lucas. Bom, eu gostei do Vila em dois momentos no jogo. Gostei no início, quando o Vila exerceu uma pressão sobre o Goianésia, não deixou o Goianésia sair lá de trás, mas pecou, né, em não conseguir abrir o placar naquele momento, porque o Vila até criou, o Wagner perdeu uma boa oportunidade, mas o Vila não deu conta de transformar aquela superioridade dos minutos iniciais em uma vantagem. Quando o Vila abre o placar com o Victor Andrade, né, já havia passado aquele momento da pressão, já era um jogo mais igual, o Goianésia já conseguia também sair lá de trás, levar algum perigo ao Vila, especialmente nas bolas paradas, né? Aliás, hoje a defesa do Vila se comportou mal nesse tipo de jogada. Além do gol que tomou, teve um gol invalidado, mas em que a defesa já havia perdido também o lance ali no segundo tempo, ou seria outro gol do Joãozinho, né, o artilheiro do Campeonato Goiano até agora com 6 gols. Então não gostei do desempenho da defesa do Vila nessa jogada aérea defensiva. Mas como um todo, então como eu citava, eu gostei do Vila em dois momentos. Gostei nesse início de jogo e gostei no final do jogo. Quando o jogo entrou naquela reta decisiva ali, depois dos 25, 30 minutos do segundo tempo, normalmente a tendência das equipes é se acomodar com o placar. O jogo de volta em Goiânia, o Vila estava empatando, né, vamos dizer, não teria uma vantagem numérica, mas teria uma vantagem de fazer o segundo jogo dentro de casa. E nesta condição o Vila não ficou acomodado com esse resultado, foi buscar o resultado. Então o Vila já tinha chegado uma jogada antes do Mateuzinho, num pivô do Rubens, que o Mateuzinho bateu, a bola passou muito perto. Então o Vila já buscava pelo segundo gol, acabou sendo premiado num belo gol, né? O João Lucas recebe a bola ali na entrada da área, puxa para o lado, bate lá no ângulo
para fazer um golaço que pode dar moral, né, para esse garoto. O Vila Nova precisa conseguir colocar garotos no seu time, precisa conseguir revelar jogadores, né, até pela necessidade técnica e também a necessidade financeira que acompanha o time colorado. E o João Lucas acabou decidindo o jogo hoje a favor do Vila Nova com um belo gol. O Zezinho, né, jogador de destaque do Goianese, jogador corajoso, vai para cima, me parece que sentiu, né, ele saiu lesionado do jogo, pareceu ser uma contusão muscular, talvez não atue mais por este campeonato goiano. Mas o Vila ficou em uma situação confortável, né, para esse jogo da volta. Venceu por 2-1 e joga pelo empate dentro de casa. Uma vitória do Goianésia por um gol leva a decisão para os pênaltis e o Vila só pode ser eliminado no tempo normal se perder por 2 ou mais gols de diferença, jogando aqui em Goiânia no próximo sábado. Então o Vila Nova ficou numa situação bem confortável. De quem eu gostei? Gostei do Arthur Rezende, achei que o Arthur fez um jogo de volante, né? Vamos falar do Arthur como volante, que é a posição que ele vem desempenhando. Achei que ele fez uma bela partida como volante. Os laterais do Vila, mais uma vez, né, eles dão pouca opção ofensiva, mas defensivamente não comprometeram. O Zezinho deu algum trabalho ali especialmente para o Bruno Colasso, mas mesmo assim, você marcar um jogador daquela característica não é fácil, né? Não diria que o Bruno Colasso comprometeu. Eu ressalto mais a qualidade do jogador. Aliás, talvez esse jogador valha a pena ficar de olho, né? Especialmente o Vila Nova, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, pode ser um jogador interessante, pois é um jogador de lado que consegue fazer gols. Isso não é muito comum aqui no futebol brasileiro, né? Os jogadores de lado, normalmente eles não têm essa qualidade de finalização. Gostei do Mateuzinho, achei que o Mateuzinho foi lúcido, gostei do Rubens, da sua luta, da sua entrega. Tecnicamente ele não fez uma grande partida, praticamente não teve chances de gol, mas naquela jogada, por exemplo, do Mateuzinho, que o Mateuzinho finaliza, ele foi lúcido, né? Muito lúcido para construir aquela jogada. E no mais, quando a bola não chegava nele, ele lutava, ele brigava, ele recuperou bolas, desarmou adversários. Foi um centroavante que incomodou a defesa adversária. Mas, sem dúvida, o principal nome do Vila, pelo menos para mim, foi o Vitor Andrade. O Vitor Andrade é esse tipo de jogador, né? Tem jogos em que ele arrebenta e tem jogos que você mal vê falar nele. E hoje foi um jogo para ele, né? Fez um gol, depois no segundo tempo uma jogada parecida, só que ele recebe a bola mais de lado, né? Ele puxa para dentro e bate, a bola passou por cima do gol. Então gostei da atuação do Vitor Andrade. E o Vitor atua pelo lado esquerdo justamente para aquilo, né? Quando você imagina ele jogando pelo lado esquerdo, ele que é um destro, atacante de pé trocado, é justamente querendo esse tipo de jogada. E hoje ele conseguiu executar com boa qualidade 2 jogadas. A primeira terminou no gol do Vila e a segunda ele finalizou para fora. Mas sem dúvida, uma vitória importante do Vila Nova, uma vitória por mim já esperada, já que eu apontei o Vila como favorito neste confronto. Agora eu vou no Atlético. Né? O Atlético das equipes da capital, para mim, foi a que teve mais dificuldades. Teve a dificuldade baseada no Morrinhos, né? Na dedicação da equipe do Morrinhos. Essa é uma marca do time do Morrinhos, a equipe se dedica muito, marca muito, muito compenetrada, muito atenta, né, nesse tipo de jogada. Mas também, para mim, essa dificuldade se deve a mais uma atuação fraca do Atlético. Né? O Atlético tem tido atuações de pouca criatividade, criou muito pouco. Se você somar os dois tempos, você teve no primeiro tempo aquele lance do Léo Pereira, né, com uma jogada que um cruzamento pelo lado direito. No segundo tempo, a finalização do Shailon e depois o gol do Atlético. Né? Não saiu muito disso. O Morrinhos também não conseguiu criar, então ficou aquele jogo que tinha cara de 0-0, né? Mas acabou tendo essa cara mudada já aos 52 do segundo tempo, com um herói improvável, né, o Brian Montenegro. Ele se posicionou bem, né, no lance, quando a jogada se desenha. Ele antecipa o zagueiro não acompanhou, o Shailon faz o cruzamento rasteiro, e aí o Brian finalizou muito bem, num toque de primeiro, bateu para o gol, para fazer o gol da vitória rubro-negra 1-0. O jogo valeu muito, acho que pelo resultado, sabe? O desempenho não foi
aquele desempenho convincente. O Atlético tem tido dificuldades, né, em fazer esse desempenho convincente. Eu até falava no pré-jogo desta lentidão que o Atlético tem na saída de bola, na transição da defesa para o ataque, e essa lentidão quase sempre permite o adversário se posicionar e esperar o Atlético posicionado. E o Morrinhos fez isso hoje durante mais de 90 minutos. Quando o Atlético chegava ao seu campo ofensivo, o Morrinhos já estava lá, todo posicionado, as suas duas linhas de quatro, bem baixas, próximas uma da outra, e aí fica difícil de você jogar, fica difícil de você criar. O Atlético tem que conseguir acelerar esse jogo em alguns momentos. O Jorginho hoje, eu achei que fez uma partida boa. Ele não foi brilhante tecnicamente, mas ele foi competitivo, né? Brigou com os jogadores do Morrinho, especialmente com o Roger, disputou jogadas. Ele teve um espírito diferente, vamos dizer assim, neste confronto. O Shailon entrou bem, mais uma vez. O Elton Rato, novamente apagado, é um jogador que o Atlético vai ter que dar uma sacudida nele para ver se ele reage. Porque até agora, depois daquele início muito bom, né, do Elton Rato, que vinha se destacando aí como o principal jogador do Atlético, um dos principais do campeonato, ele acabou dando uma sumida. O Marlon Freitas usando muito mais da sua categoria, Baralhas um operário, o Ramon deu uma engrossada, né, na defesa. A defesa do Atlético é uma defesa que ainda passa sustos no seu torcedor em alguns momentos, com alguns erros, um certo grau de infantilidade, vamos dizer assim, mas o Atlético passou sem sofrer gols, né, isso é um fato positivo. Segundo, terceiro jogo consecutivo que o Atlético não toma gols. O Atlético não tomou gol do União de Rondonópolis, não tomou gol do Craque e hoje não tomou gol do Morrinhos. Quando você consegue esse desempenho, você começa a construir uma boa campanha, seja no estadual, no brasileiro. Time que não toma gols, time que passa muitos jogos em branco sem tomar gols, são equipes que conquistam às vezes sequências positivas de resultados. E o Atlético conseguiu, né? Nessa sequência que eu citei aí, duas vitórias e um empate. Uma vitória pela Copa do Brasil contra a União de Rondonópolis, um empate com o Craque e outra vitória diante do Morrinhos em 3 jogos fora de Goiânia. Então isso, sem dúvida, merece a atenção, né? Merece essa ressalva, o desempenho ofensivo da equipe rubro-negra que vem crescendo. Agora, ofensivamente, o Atlético ainda tem muito a evoluir. E eu penso que mais cedo ou mais tarde o Loser vai ter que pôr o Shailon no time. Ou no lugar do Rato, que eu acho que agora era a melhor opção, no lugar do Rato, ou, ou no lugar do Jorginho. Só que o Jorginho me parece até mais competitivo que o Rato neste momento. O setor de ofensivo do Atlético, eu esqueci de citar um jogador, foi o Bárcia, né? Muito apagado também. O Bárcia ainda precisa justificar a sua contratação. Até agora, o jogador que está devendo com a camisa do Atlético, não tem conseguido nem de perto ter aquele desempenho que teve no Goiás e também que teve no Sport Recife, especialmente no primeiro ano. Então, um jogador que tem que acordar, né? Senão o Atlético vai buscar outro centroavante e talvez ele seja mais um a perder espaço dentro do elenco rubro-negro, como acontece, por exemplo, com o De La Torre, né, que foi titular aí de praticamente todos os jogos, mas que está encaminhando a sua saída do clube rubro-negro. Mas essa vitória, que dá ao Atlético o direito de jogar pelo empate no confronto da volta, ela praticamente sacramenta, né, a classificação rubro-negra. Somente uma zebra, mas uma zebra grande mesmo, que seria o Morrinhos ganhar no estádio Antônio Ascioli um jogo decisivo como este, para tirar o Atlético da próxima fase. Mas eu penso que isso, a probabilidade é muito pequena. Então agora o Atlético, lógico, precisa fechar, né, essa classificação, depois você tem Copa do Brasil, mas a partir disso, né, a partir da semifinal do Campeonato Goiano, aí a tendência do Atlético já ter duelos bem mais pesados. E o futebol apresentado pelo Atlético até agora, para mim, não é suficiente para levá-lo à final. Se o Atlético passar pelo Morrinhos como deve passar, vai precisar de um nível de atuação maior do que esse apresentado até agora no Campeonato Goiano para fazer frente ao seu adversário na semifinal. Seja ele o Anápolis, seja ele o Vila Nova, seja ele o Goiás. Tá bem? Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência de sempre e fiquem à vontade aí para fazer os seus comentários, seja do jogo do Goiás, do Vila, do Atlético ou de um modo geral
dessa fase quartas de final do Campeonato Goiano. Até a próxima.